Bom, gente, dando continuidade, nós vimos a estrutura das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a DRE. Por que eu fiz vocês relembrarem? Eu peço que vocês leiam alguns livros, estudem um pouquinho sobre a estrutura, porque nós vamos entrar nas técnicas de análise de balanço patrimonial e da DRE. E sem o conhecimento das contas que compõem, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é praticamente impossível vocês conseguirem fazer uma análise vertical horizontal. Okay? Então, vocês precisam saber onde que as contas estão para vocês poderem fazer as contas que eu falo assim, é do realizável a longo prazo, é do ativo circulante, é do ativo não circulante. Vocês precisam entender aonde que estão as contas, onde que estão localizadas essas contas, os valores delas, para vocês fazerem análise vertical e horizontal, que é uma das técnicas de análise de balanços e que compõe essa linha de pensamento da contabilidade gerencial, tá bom? Então, existe aqui as empresas, os grupos econômicos, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, porém tem o grupo econômico que é a controladora, outros que são demonstrações consolidadas, controle de investida. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Só para vocês entenderem, porque às vezes muitas demonstrações contábeis que vocês vão ver até na internet mesmo, vão ficar sabendo que existem e tal, né? Essas empresas grandes que fazem essas publicações de demonstrações, vocês vão ver várias dentro de uma só. Então, dentro do balanço patrimonial, vamos dizer, de uma Americanas S.A., vai ter várias filiais, vai ter empresas que elas são controladas, vai ter empresas que elas são do mesmo grupo, são só coligadas. Então, dentro das demonstrações contábeis que vocês verão, tem todas essas influências. Mas eu estou falando isso aqui só para vocês conhecerem que tem. Mas professora, eu vi uma demonstração assim, mas ela é diferente daquela que a gente trabalhou em sala e tal. Então, existem essas demonstrações que são bem complexas, porque elas abarcam grupos empresariais, tá? Mas elas, em si, as demonstrações, elas vão impactar nas decisões financeiras da empresa. Por isso que é importante vocês entenderem esses conceitos. Então, aqui, a gente observa o quê? O ativo, que é investimento, que é onde vocês aplicaram. O passivo, que são os recursos de terceiro. E patrimônio líquido, que é onde gerou o lucro líquido da empresa, né? Então, a gente vê que sai, a origem para aplicação, né? Origem e aplicação. E aqui é o próprio lucro que faz a remuneração dos acionistas, né? Os lucros gerados pelos ativos operacionais. O processo de análise compõe-se de análise da estratégia do negócio, análise contábil, análise financeira e análise prospectiva. Esse item 1 e esse item 4 não vai figurar na nossa disciplina e não há tempo hábil para me explicar para vocês. Então, eu vou focar aqui na nossa análise contábil e análise financeira. O que é análise contábil? Elas vão, vamos dizer assim, relatar tudo o que está acontecendo na realidade econômica da empresa. Então, se eu tenho uma boa análise contábil, tem como eu saber o que vai acontecer lá na frente, né? Claro que não vai ser preciso, mas você tem como, vai acontecer isso, porque a minha análise econômica da minha demonstração está querendo dizer isso. E a análise financeira, ela é sustentada por índices, né? Vocês vão interpretar, vai sair um índicezinho, um indicador, que vai demonstrar se essa empresa consegue pagar os compromissos dela a longo prazo, se ela não consegue, a partir dessas demonstrações contábeis. Na metodologia de análise, vocês vão utilizar a escolha do indicador, vai comparar com padrões. Por que comparar com padrões? Vocês vão obter um indicador lá de uma determinada loja, né? Vamos dizer, Lojas Renner tem um indicador de liquidez de R$1,05. Mas isso está bom ou está ruim? Para você saber se está bom ou está ruim, tem que comparar com outras empresas do mesmo ramo para saber se está bom ou está ruim. Diagnóstico e a conclusão e a decisão que vocês vão chegar. Não, realmente está bom, é o diagnóstico.
Ótimo, então vamos continuar mantendo essa política, essa decisão, né? Aí nas técnicas tradicionais de análise, nós temos a análise vertical, a análise horizontal e os índices financeiros, que é isso daqui que nós vamos focar, que eu quero que vocês entendam nessa nossa disciplina. Análise vertical, análise horizontal e os índices financeiros. Para que isso aconteça, gente, é importante que exista a reclassificações das contas, né? E permita, de forma que a gente permita comparar vários anos, vários períodos, para facilitar a análise, né? Então, como que tem que estar padronizado? Ativo circulante tem que ter os financeiros e os operacionais, e passivo circulante, financeiros e operacionais também, tá? Para a gente fazer análise vertical, vocês vão fazer o quê? Uma continha bem fácil. O percentual de cada conta vai indicar a importância no conjunto. O balanço patrimonial calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total do ativo. E na demonstração de resultado, calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total da receita líquida de vendas. Então, já estou ensinando aqui para vocês fazer uma das técnicas, que é a análise vertical e a análise horizontal. Ó, esse aqui é o exemplo de uma demonstração uma demonstração contábil, se exemplo SA. Então, aqui vocês vão verificar que tem o ativo, que tem o passivo, né? Aqui, ó, caixa, banco, duplicatas a receber, estoques, realizável a longo prazo, são as contas da empresa. Como que vocês vão calcular, gente? Vocês vão pegar, ó, o total do ativo, tá vendo aqui, ó, sempre o total do ativo. Se vocês querem saber o percentual aqui na análise vertical, que significa isso aqui, ó, percento de análise vertical. Vocês vão pegar a conta, caixas e banco, 3.000 no caso aqui, dividir pelo total do ativo, que aqui no caso é 100.000, 3 dividido por 100.000, e multiplicar por 100 para ter o percentual aqui que compõe. A mesma coisa no passivo. Vocês vão pegar o valor da conta, tá? Então, fornecedores, dividir por 100.000 e multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. Então, é o menor dividido pelo maior. Menor dividido pelo maior. Ah, quero saber de estoques. Menor dividido pelo maior, multiplica por 100. 50%. Tranquilo? Nós vamos ver alguns exercícios da análise vertical. Vou passar para vocês já a análise vertical da DRE para vocês verem como que faz, ó. Então, vocês vão ver que aqui, em vez de você pegar aqui, nós pegamos o ativo, aqui nós vamos pegar a receita líquida de vendas. Onde que está a receita líquida de vendas? Né? Então, a receita de vendas, 100%, ó, 100.000. Então, eu quero saber o percentual do custo do produto vendido. Então, esse é 70.000. 70.000 dividido por 100, né? Daí dá 70%. No caso, isso é multiplicado por 100, né? Mesma coisa aqui, ó. Vou pegar a provisão do imposto de renda. 4.000, que é o menor, divide pelo maior. 4.000 dividido por 100. 1.000 vezes 100. Sempre vezes 100 para vocês transformarem em porcentagem esse valor aqui. Tranquilo? Então, podemos analisar alguns índices através dessas dicas. A margem, que é o lucro barra receita líquida vezes 100, margem bruta, lucro operacional vezes 100, margem operacional, lucro operacional vezes 100. A margem líquida também, vezes 100. Então, ó, o que é margem operacional bruta, margem líquida e margem operacional? Aqui, ó, margem, que é igual lucro dividido por receita líquida vezes 100. Vamos lá ver se é isso mesmo. Ó, receita líquida. Esse daqui, gente, que a gente fala de lucro bruto, também vai figurar como margem bruta, tá? Então, ó, vamos voltar lá.
lucro dividido pela receita líquida vezes 100. Então, aqui está falando do lucro bruto. Lucro bruto, que é 1.171.593, dividido pela receita líquida vezes 100, vai dar o 24,4, tá? O que é a margem operacional aqui, ó? A margem operacional é o lucro operacional. E aqui tá falando o quê? A margem operacional, vou só seguir na ordem aqui, tá? É o lucro operacional dividido pela receita líquida vezes 100. Vamos ver se é isso mesmo. Lucro operacional, 410.546, dividido pela receita líquida vezes 100. Vai ter que dar 8,6. E a margem líquida, né? O que é a margem líquida? É o lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Vamos ver lá? Lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100.